Iniciar a gravação. Boa noite a todos. Então, esse é o nosso programa Buscadores. Essa noite nós vamos estudar sobre a Páscoa e os ritos que fazem a Páscoa. Dentro dessa perspectiva mais do cristianismo, a gente tem no cerne da origem da palavra Páscoa, o significado dela, que significa pulo, que Páscoa, tem o mesmo significado na etimologia hebraica de peça, que é o mesmo significado de pular. O que a gente vai trazer historicamente para vocês para começar a descer essas informações? A Páscoa é de tradição, então, inicialmente judaica, praticada pelo povo, de Israel. E tinha-se duas festas para essa realização da Páscoa. Uma era a festa dos ázimos, mais conhecida pela tradição já vista, outra era a própria festa da Páscoa. Nós vamos entender essa diferença que é sutil entre uma e outra. Mais à frente, depois da vinda de Cristo, aqui como avatar, a comunidade cristã adotou também a percepção da Páscoa e o significado que é dado nessa primeira origem judaica. E nós vamos acessar isso. Só que hoje a gente vive uma Páscoa totalmente desenraizada, sem nenhum tipo de ancestralidade, pautada simplesmente dentro dessa visão mais materialista do universo. Seguindo as tradições, o povo do Egito foi liberto da opressão depois de 430 anos sendo escravos. O povo israelita conseguiu essa libertação da escravidão pelos egípcios. E eles foram, então, passar um período no deserto até a Terra Prometida, que era Jerusalém. E eles viveram ali também situações de fé, dentro do que estava sendo proposto na vida deles. Mas nós vamos enfatizar um momento da Páscoa específica. Dentro das pragas do Egito, a morte dos primogênitos, ela caracterizou a 10ª praga. E ela está em sincronicidades, vamos pensar assim, com a mesma ideia da semana pascal para os judeus. E o que se fazia nessa semana? Pegava-se um cordeiro, esse cordeiro ficava então com a família, com as crianças dessa família, ele era levado para dentro de casa e ali ele convivia, era alimentado, criava-se um vínculo afetivo, e esse cordeiro então passava esses dias até que sexta-feira à tarde, depois do 7º dia, ele era imolado, era morto. E isso para as crianças e para alguns adultos era uma dor imensa, porque tinha se criado um vínculo afetivo, tinha se criado uma relação energética com aquele animal e o que ele representava. E quando se mata alguém muito próximo nesse sentido da morte, é natural passarmos por momentos de sofrimento e desilusão. E o rito de se comer a carne desse cordeiro, de se nutrir de algo que era tão próximo, tão verdadeiro, tão íntimo da família, era uma forma de purificação, de libertação. E dentro desses ritos, para se chegar até essa questão da manifestação da praga no Egito, Moisés foi instruído por Yahvé a fazer a marcação dentro das casas dos israelitas para que o anjo da morte, que ficou conhecido, não passasse nessas casas e os primogênitos também morressem. Porque a praga do Egito era que todos os primogênitos naquela noite iam ser visitados pelo anjo da morte, tanto de seres humanos quanto dos animais, e todos iriam morrer. Mas o povo de Deus que tivesse a marca na porta desse sangue comido dentro dessa tradição já vista, dentro dessa tradição da Páscoa judaica, iam
não receber essa visita. O anjo da morte, então, ia pular, ia pessar a casa. Por isso que vem de pessar de Páscoa. Então já traz esse significado para vocês. Eu vou ler alguns trechos aqui da Bíblia e depois a gente vai aprofundar na discussão para vocês entenderem como que é tão rico esses textos e faz total correlação com o que a gente experiencia hoje para aqueles que estão em conexão com a sua luz e no caminho do autoconhecimento. Da mesma forma que esse cordeiro era puro, ele era o primeiro, ele era jovem, vigoroso. Nós temos dentro da tradição cristã a mesma passagem agora experienciada por Jesus Cristo. Filho único, primogênito de Maria, nascido no seu ventre, e ele conviveu com seus apóstolos durante 3 anos, no qual ele almoçava, dormia, ia pescar, ensinava, fazia milagres, o tempo todo com esses profetas. E no final do 3º ano, ele reúne todos numa santa ceia e diz: eu vou deixar vocês. Eu vou ter que me tirar desse mundo corpóreo e ascender ao mundo espiritual. E vocês vão passar por uma dor gigante e uma solidão existencial de um vazio insuportável. Mas eu estarei com vocês no mundo espiritual, lhe ancorando, lhe apoiando, lhe sustentando e iniciando principalmente a amar, a se nutrir do próprio amor que irradia. E esse rito é um rito de desilusão, é um rito de despertar de consciência, é um rito que traz para a gente a percepção do autoconhecimento, porque nesse momento onde somos só nós e a nossa essência e a nossa luz, nós temos que nos reerguer e achar forças para passar por esse momento tão doloroso, tão íntimo, ancorados no que realmente é propósito de vida para todos nós. E o rito da Páscoa, então, que é celebrado, onde Jesus sabe, dentro dos seus apóstolos, que ele conviveu durante 3 anos, que criou vínculos profundos, que ele iria ser traído, que ele iria ser negado, e mesmo assim ele amava todos. E a missão desses profetas, que continua até hoje, representado por vários de nós, é de expandir a ideia do cristianismo, que não se é, na verdade, uma ideia, mas um religário que vem de religião, mas não religião conforme a gente entende, porque dentro dos processos de autoconhecimento a gente sabe que a religião somos nós e não prédios, nem estruturas, nem dogmas e nem paradigmas. Quando a gente está em religião, em religare profundo, que é esse momento que a gente atravessa de uma morte, nós estamos nos nutrindo do verdadeiro amor que é incondicional. Independente do que nos aconteça na nossa periferia, na nossa visão externa do mundo, nós estamos aprendendo a nos religar. E exercendo esse religar, que é uma conexão íntima com aquilo que a gente entende de experiência de Deus, e essa experiência, por ser individual, particular, intransferível, ela é impossível traduzir em palavras. Ou seja, só se vive a religião aquele que se coloca no caminho da entrega total, religando o seu centro àquilo que ele tem como propósito de vida e ao mesmo tempo conectado com a sua fonte, passando pelo deserto existencial, aprendendo a se amar, a se valorizar, a fazer conexão com a sua essência, expandir a sua consciência e ver a manifestação do divino em tudo que ele experiencia. E a partir dali ele vai se desiludindo desse mundo que foi nos apresentado e ele vai entendendo o que é a manifestação do universo, o que é Deus imanente, presente, onipresente. E vou trazer para vocês então essa experiência inicial dos textos, para a gente já conectar e perceber isso. Então eu vou ler para vocês de forma corrida o Êxodo, somente Êxodo 12, e eu vou começar, na verdade, falando da festa dos ázimos, tá? O que era a festa dos ázimos?
Durante 7 dias, então eu vou ler aqui Êxodo 12, capítulo 12, versículo 15. Durante 7 dias comerei pães ázimos. Desde o primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Pois todo o que comer algo fermentado, desde o primeiro dia até o sétimo, essa pessoa será eliminada de Israel. Ou seja, aqueles que não seguissem o rito, segundo Yahvé, ia receber a eliminação do povo de Israel. Ia deixar de ser um israelita. No primeiro dia tereis uma santa assembleia, e no sétimo dia uma santa assembleia. Nenhuma obra se fará neles, e vós prepareis somente o que cada um deve comer. Observareis, pois, a festa dos asmos, porque nesse dia é que fiz o vosso exército sair da terra do Egito. Vós observareis este dia em vossas gerações. É um decreto perpétuo. No primeiro mês, no dia 14 do mês, à tarde, comereis os asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Durante 7 dias não se achará fermento em vossas casas. Todo aquele que comer pão fermentado será eliminado da comunidade de Israel, seja ele estrangeiro ou natural do país. Não comereis pão fermentado. Em todo lugar em que habitardes, comereis ázimos. Essa é a primeira passagem. Só para vocês entenderem, então, que essa preparação da Páscoa, ela é um marco ritual para lembrar todas as gerações da libertação do povo do Egito, da libertação daqueles que eram escravos. E durante esses 7 dias, no primeiro dia, no final da tarde, comereis então, e depois, 7 dias, fará outra ceia, como uma referência à Santa Ceia também, né? Antes que nós comemos o corpo de Cristo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim, tomamos o vinho, e depois de 7 dias, a gente relembra isso com o sacrifício de Jesus na cruz. Ele dando o seu corpo a nós para a gente poder comer dessa simbologia. E aí vem as prescrições sobre a Páscoa. Moisés convocou, pois, todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Ide, tomai um animal do rebanho segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai alguns ramos de ísopo, molhai-no no sangue que estiver na bacia, e marcai a travessa da porta e os seus marcos com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta de casa até pela manhã, porque Yahvé passará para ferir os egípcios. E quando vir o sangue sobre a travessa e sobre os 2 marcos, ele passará diante dessa porta, e não permitirá que o exterminador entre em vossas casas para vos ferir. Observareis essa determinação como um decreto para ti e teus filhos para sempre. Quando tiverdes entrado na terra que Yahvé vos dará, como ele disse, observareis este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa para Yahvé, que passou adiante das casas dos israelitas no Egito, quando feriu os egípcios, mas livrou as nossas casas. Então o povo se ajoelhou e se prostrou. Foram-se os israelitas e fizeram isso. Como Yahvé ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Isso foi um dos primeiros rituais, assim, ensinados de forma explícita dentro das escrituras bíblicas, né? Que a gente tem referência e conhecimento. Moisés aqui com um ramo dessa erva, né? Que chama, acho que é ísopo, é uma planta aromática que já era usada em diversos ritos de purificação. E nós temos várias passagens na Bíblia falando dessa planta. Então nós temos Números capítulo 19, versículo 6. Nós temos aí, se eu não me engano, Hebreus 9, capítulo 9, Hebreus 9, versículo 19. E temos outros também, que é Salmos 51, versículo 9. Nesse ritual pré-israelita de Páscoa, o exterminador era o demônio que personificava os perigos ameaçadores do rebanho e da família.
é para se proteger contra os seus ataques que se colocava o sangue sobre as portas das casas, primitivamente nas tendas. Então, quando Yahvé ordena que Moisés fizesse isso era então uma conexão e uma marca para ele saber que ali tinha o povo de Deus, que ali as pessoas estavam obedecendo os seus mandamentos, as suas instruções, né? E traz para a gente dentro do rito pascal, do que a gente experiencia hoje, que algumas pessoas trazem a ideia da quaresma, né? De 40 dias aí passando por sacrifícios, por promessas que é feito na intenção de conexão com Deus. E aí a gente vai chegar na 10ª praga, que é a morte dos primogênitos. O que aconteceu então? Depois que fizeram isso, então, pegaram o animal dentro da tradição, o cordeiro, conviveu com ele 7 dias. Depois, no 7º dia, né, no 6º dia, desculpa, no 7º, matou ele, pegou seu sangue, marcou os 2 marcos, marcou a porta da casa, ficar todo mundo lá dentro esperando o anjo da morte passar. E no meio da noite, Yahvé feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que deveria sentar-se em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava na prisão, e todo o primogênito dos animais. Faraó levantou-se de noite com todos os seus servos e todo o Egito, e houve um grande clamor no Egito, pois não havia casa onde não houvesse um morto. Faraó, chamando Moisés e Arão, naquela mesma noite disse: Levantai-vos e sai do meio do meu povo, vós e os israelitas, ide servi a Yahvé, como tens dito. Levai também vossos rebanhos e vosso gado, como pedistes. Parte e abençoai a mim também. Os egípcios pressionavam o povo a que saísse depressa do país, dizendo: Morreremos todos. O povo levou, pois, a farinha amassada antes que se levedasse, e suas amassadeiras atadas em trouxas com seus mantos sobre os ombros. Os israelitas fizeram como Moisés havia dito e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E Yahvé fez com que o seu povo encontrasse graça aos olhos dos egípcios, de maneira que eles lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Quando o Yahvé disse, dentro da tradição, que quando eles saíssem de lá, eles iam receber prata e ouro do povo egípcio, que era, bastava o povo de Israel pedir que eles iam dar, porque eles não iam obedecer essa ordem de Yahvé, e era uma forma também deles expulsarem os israelitas mais rápido, porque estavam com medo de todos morrerem. E a partida de Israel, então, aconteceu. Os israelitas partiram de Ramsés em direção a Sucote, que é com cerca de 600 mil homens a pé. Somente os homens, sem contar suas famílias. Subiu também com eles uma multidão misturada com ovelhas, gado e muitíssimos animais. Cozeram os pães ázimos com a farinha que havia levado do Egito, pois a massa não estava levedada. Expulsos do Egito, não puderam deter-se nem preparar provisões para o caminho. A estada dos israelitas no Egito durou 430 anos. No mesmo dia em que findava os 430 anos, os exércitos de Yahvé saíram do país do Egito. Esta noite, durante a qual Yahvé velou para os fazer sair do Egito, deve ser para todos os israelitas uma vigília para Yahvé, em todas as suas gerações. E aí, as prescrições. Yahvé disse a Moisés e Arão: Eis o ritual da Páscoa. Nenhum estrangeiro dela comerá. Todo escravo, porém, comprado por dinheiro, depois de circuncidado, dele comerá. O adventício e o assalariado não comerão dela. Se se lembrarem da circuncisão, todos os homens deveriam ser circuncidados, que era uma aliança de Moisés com Deus para marcar o seu povo, que iria prosperar e ser abundante. Por isso que se mantém essa tradição, né, dentro dos povos ainda israelitas, né, para algum deles. O adventício assalariado não comerão dela, há de comer numa só casa, e não levareis dessa casa nenhum pedaço de carne, não quebrareis osso algum. Toda a comunidade de Israel a fará. Se algum imigrante habita contigo e quiser celebrar a Páscoa para Yahvé, todos os varões de sua casa deverão ser circuncidados, falando dos homens, né? Então ele poderá celebrar e será como cidadão do país. Nenhum incircunciso, porém, poderá comer dela. Ou seja, dentro do rito, somente aqueles que eram circuncidados, os homens, os varões, poderiam fazer a preparação da Páscoa. Todos os israelitas fizeram como Yahvé havia ordenado a Moisés e Arão. Naquele dia, Yahvé tirou os israelitas do Egito segundo seus exércitos.
E aí, o que a gente vai fazer agora a relação com a ponte, só para vocês entenderem. Quem que é, dentro da história do cristianismo, essa representação de purificação e de morte? É o avatar de Jesus Cristo. Quando Jesus conviveu aqui na Terra, nasceu, né, de Maria, e conseguiu ali, junto dos seus apóstolos, transmitir as mensagens centrais, elevando a vibração desses 12, que depois se transformaram em 144, e depois exponencial. Ele era o cordeiro que estava sendo preparado por Deus. Por isso que tem a fala, esse é meu filho que é dado a vós em sacrifício, em libertação de toda ilusão. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala disso, dentro da linha do autoconhecimento, nós vamos pensar no seguinte: Egito significa Mitzray. Mitzray em hebraico significa estreiteza, prisão. Jesus, quando foi crucificado e morto na cruz, ele livrou o povo da ilusão, do estreitamento. E dessa ilusão que a gente fala da matéria, desse mundo que a gente entende. Ele, de forma incondicional, né, obedeceu às forças centrais do seu pai e foi crucificado dentro de uma madeira chamada stauros, que no grego significa entrega total. E esse stauros, então, é um marco, a simbologia de obediência. Quando a gente se vê a cruz, a gente se vê a obediência. E dentro da Páscoa, a gente celebra isso, né? A ideia da morte de Jesus Cristo, voltando ao encontro do seu Pai no mundo espiritual, desiludindo do mundo da matéria e, ao mesmo tempo, ampliando a nossa percepção de algo muito maior. Quando a gente fala disso numa perspectiva religiosa de religar e não de instituição, a gente está falando de experiência com Deus. E o que é experiência com Deus? É autoconhecimento. Autoconhecimento se adquire com experiência, não se adquire só com teoria, só com estudo, só com conhecimento. O auto vem de ação, conhecimento. Então não adianta todos nós termos bastante bagagem de conhecimento, sendo que na hora da prática nós somos travados pela nossa personalidade, pelo nosso ego, por tudo aquilo que a gente é iludido ainda como verdades, entre aspas, não com V maiúsculo. E é impossível traduzir uma experiência de religare, porque religião vem de religare, de ligação com o centro, em uma linguagem científica. Por quê? Porque a ciência ela é analítica e matemática. Ela é cartesiana. A linguagem da ciência na experienciação dos fenômenos ela é impossível, que é um dos grandes combates entre ciência e espiritualidade. Enquanto a ciência analítica ela é cartesiana, ela é linear, como é que você vai traduzir experiências que são subjetivas, que são complexas e às vezes assim incognoscíveis de descrever? Não tem como. É incomensurável, como diz a palavra. E embate um pouco também com a filosofia, porque a filosofia, apesar de uma linguagem especulativa, né, é ao mesmo tempo prolixa naquilo que é apresentado. Então, pegando a visão tanto da ciência, quanto da filosofia e da religião, a gente só pode viver a religião quando a gente vive experiências. Porque a religião nos coloca no estado onírico, e esse estado onírico vai para o mundo, talvez, às vezes, sentido só pelos sonhos, onde nos sonhos nós temos total liberdade do ser e não temos nenhuma limitação da nossa consciência. Por isso que a gente vive coisas transcendentes em sonhos. Egito, nessa ideia, ele representa para a gente o anjo da morte. Toda a matéria que a gente conhece, toda a ilusão que a gente está pautado aqui. E o sangue do Cordeiro de Cristo, ele é a simbologia daqueles que vivem profundamente o seu processo de expansão de consciência, de não serem mais iludidos pelo mundo, de não serem mais convencidos pelos falatórios sem nexo. A partir desse momento que você vive uma experiência profunda com aquilo que você chama de Deus, você se torna convertido.
E conversão não tem retorno. Você está convertido. Você não está convencido, que é diferente. A Páscoa, então, no sentido mais puro e original, é o pulo do anjo na casa daqueles que têm um sinal. É aqueles que não vão sofrer mais pelas ilusões da matéria, é aqueles que vão viver a bem-aventurança, a prosperidade e a abundância, uma vez que estão ligados com o seu centro. O cordeiro no judaísmo, né, ele representa a experiência de Jesus, de entrega e obediência de uma dor que ele sabia que ele ia sofrer, e que ele mesmo fala, né, que seu ego dá voz, ele fala, Senhor, se puder, se fores, Senhor, se puderes, aparta de mim esse cálice. Mas ele volta para o centro e fala, mas se for isso a sua vontade, mas se for isso que tenho que passar, faça-se a sua vontade. Mais ou menos assim, né? Porque ele estava sofrendo, ele estava sentindo dor. E aí, o que a gente vai trazer? Quando a gente passa pelas experiências de dor, e principalmente quando a gente perde alguém muito amado, no caso de Jesus Cristo, para os seus profetas e dentro dos nossos processos, a gente está passando por um estágio de libertação espiritual, que é uma experiência de desilusão. Maior experiência que a gente pode ter de espiritualidade é a experiência de ascensão por atravessar momentos de solitude, porque é uma escolha consciente, não de solidão, e atravessar os nossos desertos internos. Mas, para aqueles corações que optam por isso, ver e experienciar isso dentro do seu processo, porque vai sendo convidado, as mensagens vão chegando, as coisas estão aparecendo e a gente vai percebendo. A gente tem a promessa de Jesus, que no fim ele não chamava mais a gente de servo, ele chama agora de amigo, para aqueles que se passaram por isso. A mensagem dele é: eu estarei com vocês aqui de cima no mundo espiritual, dando todo o suporte, todo ancoramento, toda ajuda, e vocês não estão sozinhos. Vocês não estão abandonados. Todos são amados e respeitados nos seus processos. A única coisa que eu peço para vocês é fé, que isso faz parte. E a gente termina, então, com essa ideia da Páscoa, o significado da Páscoa. Ele fala, então, toda vez que vocês se sentirem sozinhos, abandonados, sentirem falta da minha amizade, do meu amor, ele dizendo para todos, vocês irão se reunir e vão celebrar o amor incondicional, a libertação da ilusão e da desilusão da matéria, a imortalidade da alma, lembrando que a morte física é só uma passagem, é um portal, e vocês vão celebrar a vida. Dessa maneira, a experiência de Deus, ela é profunda, em que nós acessamos o que é o sentido do amor e nos sentimos amados. É muito lindo quando a gente entende o real significado da Páscoa. Dentro dos nossos processos aí, nós deixamos de fazer os nossos ritos, de conectar, de entender o que é liberdade, o que é nos passarmos por esse momento de purificação. A gente começa a perceber profundamente o significado da presença da energia crítica em nossos corações. E de como é bom a gente viver os processos de expansão de consciência, de autoconhecimento e de libertação, de cura. Como é maravilhoso a gente poder viver isso e acessar esses códigos. E só a última coisa que eu quero ler para vocês aqui da Bíblia. Ele fala assim, vocês vão entender porque não são todos que passam por isso. Ah, isso é muito lindo. Os primogênitos. Quando Yahvé te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando a tiver dado a ti, apartarás para Yahvé todo ser que sair por primeiro do útero materno,
e todo primogênito dos animais que tiveres. Os machos serão para Yahvé. Todo primogênito da jumenta, porém, tu resgatarás com o cordeiro. Se não o resgatares, lhe quebrarás a nuca. Mas todo primogênito do homem, entre teus filhos, tu resgatarás. E quando amanhã o teu filho te perguntar, que significa isso? Responder-lhe-ás, Yahvé tirou-os do Egito, da casa da escravidão, com mão forte. Pois tendo-se obstinado Faraó e não querendo deixar-nos, partiu Yahvé, matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. É por isso que sacrifício a Yahvé todo macho que sai por primeiro do útero materno é resgado todo primogênito de meus filhos. Isto será, pois, como um sinal na tua mão e como um frontal entre os teus olhos, porque Yahvé nos tirou do Egito com a mão forte. Olha aqui, falando de sexta dimensão, hein? Frontal entre os dois olhos. A marca nas suas mãos. E não pegue aqui o sentido figurado dos machos na tradição judaica. Lembre-se que todos nós temos o sagrado masculino e feminino dentro de nós, independente da nossa forma física e expressão dela aqui na matéria, em gênero. Mas todos aqueles que são marcados para servir, que são os primogênitos, e não entenda primogênito apenas como primeiro filho. Entenda primogênito, talvez dentro da sua árvore genealógica da sua família, como você sendo o primeiro a despertar. Vocês são marcados pelo sangue do Cordeiro. E vocês têm uma missão. Isso é muito lindo, muito profundo. Entenda, porque são poucos que vivem esse processo de dor e desilusão da matéria. Porque que, às vezes, dentro do nosso núcleo familiar, outras pessoas não estão vivendo a mesma experiência que a gente. Por que nós estamos sendo os primeiros? Entenda o significado da Páscoa na sua vida. Os ritos que você está participando, as coisas que você está experienciando. E vocês, como filhos, quando perguntarem o que significa isso, vocês aprenderam que é a experiência de Deus imanente sobre nós, é a nossa conexão com o divino. E cabe a nós, então, manter essa chama acesa desse sangue do Cordeiro em qualquer lugar que a vida nos leve, em qualquer circunstância que a gente experienciar. Mas é a escolha. Ninguém é obrigado a nada. Vamos parar aqui, 21:16, e vamos para a nossa partilha sobre o que a gente acessou. Existe um canto de vitória, esse canto eu vou falar ele na próxima semana, do povo de Israel, quando eles estavam caminhando no Egito, quando eles estavam sendo perseguidos pelos soldados que depois foram atrás deles. E esse canto é um canto de celebração, que depois do rito da Páscoa, que a gente passar esse final de semana, nós vamos acessar esse código dentro dos nossos estudos. Arro? Vou fechar então a gravação. Gratidão a todos que vieram até aqui. Nós vamos abrir então para a nossa partilha e para entender. Não entender. A gente não vai entender. Esquece. Para a gente experienciar aqui a nossa partilha, só isso.